É um prazer muito grande nós estarmos aqui com você de novo, iniciando mais um Papo de Graça. E como todos os dias o Tony está aqui com a gente e o Elmo, nosso querido irmão, amigo, companheiro que vem sempre às terças-feiras. O Tony está aqui agora tentando baixar o volume desse som aí, porque ele entrou com um delayzinho, né? Você veja, eu comecei a falar, quanto tempo depois que a minha voz entrou aí? Uns 30 segundos? Uns 30 segundos. Até que não está tão grande o atraso, o delay, né? Eu me lembro que assim que a gente começou a fazer a rádio aqui, às vezes o delay era bem maior e carregava bem menos informação, né? Mas logo no início da rádio, às vezes eu começava a falar e ouvia o retorno no meu laptop. E eu começava e depois é que eu vinha mesmo, depois de um tempo, né? Não dá para consertar, né? Mas está curto. Esse é um delay tão interessante que eu me lembro que a primeira vez que eu mandei um sinal de satélite na minha vida foi em 1974, 75. Eu contratei um serviço na Embratel para mandar o meu programa de televisão para o Paraná, para uma cidade chamada Cascavel, uma cidade muito legal no Paraná, que é um estado lindo, né? E eu tinha um amigo muito especial lá, o Nicolas Van Exel, e eu havia acabado de fazer uma semana de pregações lá, e que Deus visitou extraordinariamente o que aconteceu ali naquela semana, literalmente com muitas curas, sinais, prodígios e maravilhas. Foi uma coisa extraordinária. E aí o Nicolas Van Exel ficou empolgado e disse: vamos trazer o seu programa de Manaus para cá. Lá ele ia para a rede amazônica de televisão, era Manaus, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá. Mas tudo por fita. Aqueles tráficos de fita, umas fitas imensas. Peraí, a fita era mandada por correio? Era. Tinha umas que chegavam de barco em algum lugar, outras iam de avião. Né? Mas era tudo muito demorado. E não dava para eu fazer a mesma coisa em Cascavel, não me lembro qual era a razão. Eles disseram que eu tinha que mandar por satélite. Aí eu fui lá na Embratel, contratei um serviço ponto a ponto e mandei. Mas o que me chocou foi o tal do delay. Porque a gente mandou para o satélite, em 74, 75, eu não me lembro o ano. E olha, o retorno, meu amigo, demorou muito mais do que esse retorno, de internet. Né? Você tinha um retorno. Na hora que chegava lá, chegava aqui. Você, na hora que o satélite distribuía para todo lugar, ele mandava de volta para você ter o seu retorno aqui. Só que esse processo, em 1970 e não sei o quê, era um sistema de satélite, era mais lento, o delay que ele gerava era maior do que esse da internet aqui, de 30 segundos apenas, que é muito rápido. Eu não entendo porque é na velocidade da luz. Como é que funciona? Por que tem esse delay se tudo funciona na velocidade da luz? Apesar de ser na velocidade da luz, mas existem computadores e servidores e muita gente conectada e superlota às vezes as máquinas de conexão e realmente isso aí acontece, né? E só não fica muito mais demorado porque os sistemas são cada vez mais inteligentes. E aí os roteadores vão mandando cada um para o mais próximo, deixa eu viajar por você que você está quase lá. Então, de fato, você vai enviando coisas que vão se tornando em fragmentos delas mesmas e vão se reajuntando outra vez. É uma loucura. Na verdade, a internet é isso mesmo que chama de HTTP, que é um protocolo onde fragmenta tudo e viaja por pacotes. Então a gente está conversando aqui, essa imagem que está sendo transmitida, o que está viajando é um pecado de pacotes. Imagina assim, cortar nossa conversa, nossa imagem em pedacinhos e enviar isso para um destino e lá ser reagrupado e exibido. Então imagina. É um teletransporte. É um teletransporte. De imagem e som. Só não está levando ainda partes da nossa matéria, né?
Mas é extraordinário. Esse delay que a gente vê também em repórteres, quando tá fazendo, eles ouvem o cara, aí o cara fica lá com cara de retardado mental, é aí que ele sabe que ele entrou ao vivo, né? Porque viajou, foi ao satélite, bateu lá, e aí ele ainda teve que ter uma deixa, se não tiver um preview na frente dele, alguém ainda tem que dizer com você, fulano. Aí ele, obrigado, não sei o quê. Porque os textos já estão todos prontos, né? As perguntas, até as saudações de quem recebe, para quem devolve e tudo mais. Ele está ali meio no escuro. Mas o delay é que às vezes deixa o coitado naquela situação de embasbacamento, né? Pois não, meu amor. Tá. Você disse que trouxe aqui uma canção pra gente. Toca aqui enquanto eu resolvo um problema doméstico. Por favor. O que você vai cantar, Chico? Fonseca, pra gente. Ainda chego lá. Chico, bom, esse aqui eu quero... Chico, um abraço se estiver aí assistindo a gente. Que ele fala. Um abraço pro Chico. Então esse aqui eu vou deixar pro Caio. Esse Chico comigo, eu vou tocar esse aqui, ó. Do nosso amigo Tony Fonseca. Tony Fonseca. Tony Fonseca. Tony Fonseca. Um dia a areia branca seus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul do mar. As janelas e portas vão se abrir para ver você chegar e ao se sentir em casa sorrindo vai chorar. Deixa eu parar um pouquinho porque a história dela é tão bonita também, né? Eu trouxe Fosse Estranha, mas eu pensei que você ia demorar, eu toquei essa aqui antes. Tá. Vamos Fosse Estranha primeiro? Vamos. Não tá como eu aprendi com você. Aqui? Não, eu trouxe uma coisa. Como eu aprendi com você, não tá ótimo, mas tá um B+. É melhor do que Tá um nada B+. menos, né? Porque ela é muito difícil. E a história você contou antes, né? Contei naquele dia, né? Foi ontem? Foi ontem, é a história de um cara que fala de si, né? Eu vi um menino correndo, fala muito lindo, né? E Roberto Carlos teve coragem de chegar aqui, enfrentar a ditadura, cantar. Macho, né? Macho. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do menino, caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso esta força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso esta voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fonte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, e é o pé, e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos, e
Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sobre o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso é uma força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso esta voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso esta voz tamanha. Maravilha. Essa aqui foi a que ele foi lá pedir ao Caetano para compor, para ele cantar no Brasil. E o Caetano diz que foi 80% responsável por trazê-lo de volta e apressar o processo. Foi o fato do Roberto Carlos cantar essa música dele e estourar, né? E depois ele cantou debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Aí já foi o oposto. Ele fez, ou seja, quando você pisar aqui, você vai se alegrar. Fez para o Caetano. Mas eu trouxe ela também, mas eu queria cantar essa aqui, porque eu nunca fui caminhoneiro, mas fui maquinista, né? Sim. Claro. E eu saía nas madrugadas afora. Você cantava o caminhoneiro? Mas assim, quando ela veio, eu adorei a música, cantava e tal, mas eu não tocava mais violão, né? Tocava, mas adorava a música e eu achava muito interessante que eu nunca consegui pintar. O cara se converte e aí para de tocar violão. Para, Caio, como uma das... Eu tô falando de todo mundo, claro. Tem gente que não tocava nada, se converte. E passa a tocar. Aprende a tocar violão e outras coisas mais, né? E deixa de tocar outras por um tempo, deixa de ser outras, às vezes. Agora, você tá parecendo aquela história que eu falei outro dia aqui, eu vou repetir. Do cara que chegou aos 40 anos, que tinha amado piano a vida inteira e nunca pôde tocar piano. Porque o pai dizia, você não vai tocar piano porque todo pianista que eu conheço é gay. Aí o cara chegou aos 40 anos e você não toca piano? Ele falou, pois é, não, piano eu não toco. A igreja muitas vezes faz isso. O cara chega lá, olha, não pode, e chega aos 40 anos sendo tudo que disseram que não podia, só não guardou e aprendeu e desenvolveu um monte de outras coisas que ele deveria, né? Mas e aí? Voltando ao trem ou ao caminhoneiro? O caminhoneiro, eu não pintava, lógico que não podia pintar no para-choque do trem no nome, porque eu ia mandado embora, né? Você trabalhava para Vale do Rio Doce. Hoje Vale, né? Mas, assim... Se você pudesse, se pudesse botaria não, lá? Eu dei meu jeito. Você deu o seu jeito? Dei. Se os meus colegas lá, se alguém assistir aqui, podem pegar nas DDM, são as locomotivas DDM, e as GTs do lado direito, assim, perto da janela, vocês vão achar até hoje, bem pequenininho, discreto, um A e um R, que eu pegava o formão da locomotiva e batia, assim, até porque eram umas tintas grossas, tipo laqueado, e até o talo, até o AR, tá lá, marcado, Antônio Rosani, né? Mas estava bem discreto, assim, tá batizada quase todas as locomotivas. Não, mas eu estava falando, era daquelas marcas de frases de caminhoneiro, que algumas são maravilhosas. São. Maravilhosas. Eu adoro. Eu viajo muito pouco na estrada, né? No céu não tem frase de caminhoneiro. Aí a vida inteira vai lá e pra cá. Mas eu sempre achei o máximo. Tem muito. E especialmente no tempo em que eu tinha que ir todos os dias lá para a Fábrica de Esperança e tinha que passar pela Dutra ali, atravessar, era caminhão, aberto na Avenida Brasil na ida e na volta. Eu ficava sempre de olho nas frases dos caminhoneiros.
algumas maravilhosas, né? E você lembra de alguma? Lá, eu lembro, eu até toquei aqui. Se o amor é fantasia, eu me encontro em pleno carnaval. Eu que andava nessa escuridão. Aí o Toquinho viu essa música, fez esse troço dá samba. Aí chegou na casa de Mutinho, foi dormir, Mutinho fez a letra. Quando ele acordou, a letra estava pronta e tá aí. Ó. Aí fez a música, foi um maior sucesso. Conhece ela, né? Eu posso até conhecer, mas não estou lembrado agora. Eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer, me roubou o sono e a solidão, me mostrou o que eu temia ver, sem pedir licença e nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. Vou dormir querendo despertar, pra depois de novo conviver com esta luz que veio me habitar, com esse fogo que me faz arder, me dá medo e vem me encorajar, fatalmente me fará crescer e sofrer. Escravo da alegria, e hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. É uma frase de caminhão, pô. Que beleza. O dono desse caminhão tinha que ter o direito autoral dessa música, viu? Com certeza absoluta, mais da metade. Mas escuta, meu querido Elmo, você tem alguma frase de caminhoneiro? Não lembro de nenhuma. Não tem nenhuma lembrança específica de alguma. Você me surpreendeu hoje aqui que eu não sabia que você tocava. Não considero assim que eu então, toque. Prove pra mim que você não toca, por favor. Prova pra gente. Violão? É. Tá. Prove que você não sabe tocar, porque eu posso provar agora que eu não toco. Sim, honesta, sincera e verdadeiramente. Eu provo que eu não toco. Eu preciso fazer algumas posições, porque nasci, evidentemente, no meio evangélico, como a história que você contou. Então, se o cara não tocar, dança, né? Ou toca, dança. Aí você se envolve com música e com esse tipo de coisa. Eu toquei, sim. Pouca coisa, como hinos da harpa cristã. Como foi na cruz. Você fez solo também, ó? Agora, não. Públicos, sério. assim? Não, tocava no grupo de uma comunidade pequena, onde meu pai era um pastor lá Isso há muitos anos atrás, aí com 8 anos de idade, mais ou menos. Então foi assim esse meu primeiro contato com o violão. Mas eu não me dediquei tanto quanto o Fonseca, eu vejo que ele tem uma dedicação maior. Tinha. E tô vendo agora que você tá indo bem. Graças a Deus. Agora eu também me envolvi com teclado também. Por ocasião de estar num outro grupo religioso, que era a Universal, onde eu fiquei um bom tempo. Aí comecei a ser tecladista na Universal, ficar lá fazendo aqueles fundos musicais interessantes, para que as pessoas se emocionassem, chorassem, para depois a gente começar. Eu tinha um amigo pastor que dizia para mim, Fonseca, eu adoro... Assim, eu ajudo o Espírito Santo, né? É o dom de ajuda ao Espírito Santo. Isso. Não, Então... Mas esse pastor falava para mim o seguinte, Fonseca, eu adoro pregar enterro que todo mundo chora. E aí? Não, por vezes eu colocava na minha aqueles fundos assim de Ave Maria, porque uma das denominações onde eu ficava da Universal, alguns metros adiante tinha uma igreja católica. Então mais ou menos na média das 6 horas da tarde a gente colocava estrategicamente o Ave Maria para que alguns transeuntes entraram. E entrava você muita levado gente. pela magia da Ave Maria para dentro da Universal. Isso. E se surgisse alguma dúvida daquele que está passando, tem uma cruz vazia. Então ele chegava lá em frente à cruz. Bom, é aqui mesmo. É aqui mesmo, já entrava. O que vai ser? Então entrava todo tipo de gente. Então me envolvi com essa música para isso. Eles devem só. ter achado a Maria muito assim,
muito diferente, né, cara? É. Quando chegar lá dentro. É, né? sem Não. letra, só o Uma Maria instrumental. neopentecostal pós-moderna. É verdade. A Maria tava de Mini-saia tanga lá. andando. Se foi pior que eu ainda. Ele fala mini-saia, você já fala tanto. Mas e aí, toca pra gente, meu mano. Então hoje eu não sei tocar, deve ter uns Então 20 anos. prove Só a você sua fazer algumas incapacidade posições. absoluta. Só algumas posições, Pois é. talvez acompanhar. Mas uma toca melhor que música. você. Bah, eu não Nada. toco, meu irmão. Eu até seguro o instrumento com muito cuidado para não fazer mal a ele. Tamanha a minha Você não sabe intimidade. tocar, mas sabe segurar, né, cara? Segurar, né? Não, eu seguro com cuidado, porque eu tenho medo de que a minha grossura faça mal a ele. Agora eu me envolvi um pouco mais com a guitarra, depois que eu saí Da do Universal. Universal, aí com uns 16, 17 anos, aí eu me envolvi com o rock, digamos assim, não era o gospel, porque eu tava um pouco enojado do que era gospel, mas a gente fez um rock sem vincular com nada do que era religioso, mas era muito pesado, heavy metal mesmo assim, muito pesado, então eu gostava de fiquei uma guitarra. sabendo dessa sua faceta Heavy através da minha irmã Então Aninha. toca uma guitarra assim com extrema distorção é uma das coisas que eu me envolvi até mais. E para te falar a verdade, é mais fácil do que tocar as É posições, claro. porque você reduz muito os acordes. Você não tem, dependendo da música, não tem lá maior nem lá menor. Eu faço o básico ali, tchá, e aquela distorção. E fica Agora fica bonito realmente, e principalmente aqueles solos onde você começa a dedilhar, tal. Então aquilo eu acho bonito. E tanto que isso foi incorporado, você observa todas as músicas, até o sertanejo tem uma guitarra com um pouquinho de peso mais, né? É. Então essa foi onde eu me identifiquei um pouco mais, com as letras um pouco... Letras assim, pegava a Bíblia, extraía letras e a gente fazia as músicas pesadíssimas e tocava, mas sem se apresentar em nada. Sem ir para um estúdio aqui em Brasília e ficava ali tocando, mas como desintoxicação. Diletantismo. Isso fazia muito bem. Que bom, meu irmão. Olha só, a gente já está aqui conversando há algum tempo e eu queria saber se os irmãos estão aí conectados e tudo mais. Mas antes de que você consiga verificar isto, eu queria fazer uma observação que tem a ver com algo que hoje de manhã eu fiquei observando aqui nos meus e-mails. Graças a Deus, viu, Elmo? Sim. Eu estou recebendo cada vez menos e-mails. Aquela carta automática, Isso. com tudo mais que a gente vem fazendo, vem ajudando as pessoas a de fato ou me escreverem apenas aquelas que receberam aquele tipo de recomendação que eu já pedi que não se faça, mas que as pessoas fazem a si mesmo, que é o indivíduo nunca foi ao site, nunca leu nada, não sabe de coisa nenhuma, mas um amigo dele diz assim, não, escreve para o Caio, porque o Caio responde a todo mundo. E aí o coitado, que nunca leu o site, que podia se poupar de me escrever e provavelmente eu não consegui nem ver, nem responder, e que podia estar sendo beneficiado indo lá, lendo, fazendo a pesquisa dele, aprendendo por ele mesmo, me escreve e aquilo cai num limbo e dá uma aflição, porque são milhares, né? Alguns desses ainda escrevem, e o segundo grupo que escreve, em geral já diz, pesquisei tudo que pude, tal. Eu vejo que a maioria tentou fazer alguma coisa. Verdade. Nem sempre todos sabem fazer direito, porque eu mesmo às vezes vou lá, vejo o assunto da pessoa, procuro, boto outras palavras e acho tudo que ela diz que não achou. Aí mando para ela. A propósito, eu estou trabalhando nisso e agora eu ainda pedi a ajuda do Chico. Já estou antecipadamente agradecendo ele aqui. A gente está classificando todas as cartas, são mais de 4.000 registros, e estamos fazendo uma classificação das cartas do site por temas, o que vai facilitar tanto no sistema de atendimento para as pessoas,
quanto na busca, porque ela vai ter uma busca mais ágil e vai poder buscar por temas. Então, olha, eu quero ouvir sobre casamento. Ele vai trazer isso já numa pré-classificação, numa tabela adicional, tudo que está relacionado àquele tema. Estamos trabalhando vai me nisso ajudar e estou contando com a infinitamente ajuda do Chico também para montar os temas, entendeu? E o Chico, coitado, tem que virar multi-Chico. É verdade. Aquele multi-Chico. Porque é muita coisa que acaba em cima do Chico. Ele inclusive mandou um e-mail para mim, para a gente divulgar aqui o seguinte, que o novo e-mail? O novo e-mail do Papo de Graça, Isso. eles estão até pedindo um e-mail, é papodegraça, vemevtv.com. Só que lembrando que é Paco, não tem ser cedilha. Papo de Graca. Papo de Graca, @vemvtv.com.br. Então tem que botar a graca lá, né? Sem medo. Parece até craca, né? Só não pode tirar o R, né? Aí é papo de caca, né? E eu espero em Deus que ele nos salve disso. Mas olha só. Sim. Então eu estava vendo ali nas cartas e observando a temática desses últimos 5 anos, uma temática diversa. Então, num primeiro momento, eu era o tema, todo mundo que escrevia aí eram assim. Houve dias, naqueles primeiros momentos, de chegarem 5, 6, 7 mil cartas num dia. Então era uma loucura. E o tema era eu. Quando o site saiu, o tema era por que você fez isso, não sei o que, era só acusação, paulada, cacete, não sei o que, julgamento. Você foi respondendo? Eu não tinha tempo, meu amigo, nem se eu fosse o arcanjo Miguel ia conseguir um negócio daquele. Então é uma tarefa impossível. Nem o Jimmy Carrey no Todo-Poderoso daria conta do recado. Então, não dava, mas era só aquela molestação. E eu não respondia cartas. O site no início não tinha cartas. E essa foi uma criação da Adriana. Porque ela lia, às vezes, as cartas que eu respondia particularmente a alguns desses agressores, e eu respondia a eles, e não colava, obviamente, no site, nem o link tinha lá, e ela dizia, olha, essa carta tinha que estar no site. E ela ficava insistindo, tanto é que o primeiro link que entrou foi correspondência. E ficou uma semana no ar e nós mudamos para cartas. E aí quando abriu cartas, eu comecei a dizer, não, eu não vou ficar perdendo tempo, ficar respondendo essas agressões. Eu vou responder só quem tem questão da vida e que está querendo uma ajuda. Porque esse pessoal só está querendo perturbar. Verdade. Eles não estão nem querendo ajuda e muito menos querendo ajudar. Então aqui é delete. E quem me deu essa dica, porque eu não lidava com a internet, tudo para mim era muito grave. Né? Tudo era muito grave, porque se eu escrever uma coisa para alguém, isso é grave. Tanto faz se eu fui e falei pessoalmente, se eu mandei por carta, por telegrama, se foi um telefonema ou se foi um e-mail, para mim é tudo a mesma coisa, eu estou diante de alguém. E eu olhava ali, eu digo, essas pessoas, ou elas são graves a si mesmo, ou então são os seres mais esquizofrenizados do mundo e frouxos. Porque se ficarem aqui na minha frente vai ser todo mundo, ô reverendo, como vai? Mas atrás dessa coisinha aqui, cada bicha vira Hércules, meu irmão. Cada bichinha vira um titã grego. Assim, o negócio é poderoso. O transformismo da covardia existencial total do indivíduo na vida real, aqui ele urra. Esturra, fica poderoso. Aí quando eu fui vendo a doença, eu falei, deixa isso pra lá. E foi um irmãozinho de um site chamado, estou agora esquecendo o nome dele, ele foi muito camarada comigo naqueles primeiros meses ali em 2002, 2003, de um site chamado evangélicos.com. E ele me pedia uns artigos, eu às vezes mandava para ele. E ele um dia me falou assim, pastor,
não perca tempo respondendo cartas, porque ele também me encaminhava cartas que chegavam para o site dele pelo simples fato dele postar artigos meus lá. Aí ele levava paulada e tal, outros queriam bater em mim, mandavam para ele, pedindo para ele me encaminhar, e só para o que chegava a ele, coitado. Ele já imaginou que eu devia estar aqui soterrado, né? E o que chegava através dele era mínimo, o que vinha direto para mim que era pesado. Aí ele falou, olha, tem um mecanismo, acredite nele. Ele me disse, use-o com a mesma facilidade com a qual essas pessoas escrevem para o senhor. Porque o senhor está recebendo essas cartas como um homem, mas eles estão escrevendo como uns moleques. Então, não trate a carta dos moleques como carta de homem. Como carta de homem. Para isso é que existe uma coisa chamada delete. Delete é para carta que não é de homem. Largue o delete. Aí, ó, meu amigo, tem dias... Você descascou até. Havia dias naquele período que todo dia eu tinha que limpar a minha lixeira, porque iam milhares para o delete por dia. Como vão também todas as propagandas. Se alguém quiser que eu não leia uma coisa, me mande algo assim para 100 pessoas, quando eu vejo ali, ou então undisclosed receivers. É delete. Eu só tendo o que tem a ver comigo, escreveu para o Caio. Até se o Caio disser, escrever lá, Caio Fonseca, Elmo, Chico, Marcelo, William, não sei quem, não sei o que, Graça e Paz. Eu já deixo um de vocês para responder, eu tenho mais o que fazer. Eu só me concentro no que tem a ver comigo. Se tiver a ver comigo e mais com um monte de outros, tem gente com bom senso, para quem me enviar aquela carta, que vai cuidar daquilo. Quem quiser falar comigo, mande para mim. E pense bem se é alguma coisa que só eu posso responder. Porque do contrário, eu não vou perder tempo. Eu vou mandar para você, para o Edivaldo, para o Elmo, para um monte de gente. Passo o dia distribuindo, o que eu nem deveria fazer. Porque são coisas que não são pertinentes a mim. Eu lido com o coração de quem tem questões. E ponto. Só isto. O que passar disso é para o site, não é para mim. Pois bem, aí naquele período o tema inicial era eu. Depois o tema virou sexo. Daí ficou um ano e meio que só dava pinto e pepeca. Era um negócio que eu não aguentava. Eu digo, mas esse povo é tarado. E ficam me escrevendo, perguntando por que que eu, um dia, decidi me divorciar em razão de algo que anteriormente eu havia praticado e que era um pecado meu, contado por mim. E isso vira o problema do mundo inteiro. Agora, tudo que me mandavam o dia inteiro era só sobre isso. Eu digo, pelo amor de Deus, os doentes são esses caras, só tem doido. E olha, que eu já conhecia bastante o problema sexual evangélico, porque sempre foi um tema prevalente, né? Nos aconselhamentos que você fazia, fosse de pastores, de esposas de pastores, de pessoas que pediam para eu atender a vida inteira, mas depois de 84 eu quase só atendia pastor. Então o tema prevalente era a sexualidade, ele tinha feito algo, ninguém podia saber, ele não aguentava de culpa, queria abrir o coração e receber uma ajuda. Milhares o fizeram. Mas eu dizia assim, talvez os pastores estejam até pior, porque a pressão é grande e tal. Mas na hora que abriu a cancela do site, meu amigo... E quando viram que você não entregava mesmo, você não bota o nome, o cara... E aí, só dava isso. Aí eu tinha que botar assim, de 15 em 15 dias no site. Os temas em cartas procedem das pessoas que me escrevem. A minha mente não anda ocupada com esta temática. Quem quiser saber o que ocupa a minha mente, leia devocionais, artigos, opiniões, não sei o quê, não sei o quê. Porque havia pessoas que, lendo as cartas, me escreviam também dizendo assim, você só pensa nisso? Eu digo, mas pelo amor de Deus, é uma coisa horrorosa. Bom, aí era sexo. Aí depois passou para o tema
do desembuchamento das doenças e das metástases eclesiásticas. Aí a gente ficou uns 3 anos, o sexo nunca para, né? Nunca. Mas aí veio uma fase junguiana, mais religiosa. E aí era o meu pastor, o não sei o que, era tudo aquele bando de vômito dessa nojeira que todo mundo sabe mesmo. E vai. Aí devagar o tema foi se sofisticando. Passou aquela fase, aí começaram a vir temas mais psicológicos, assuntos de uma outra natureza, começam a vir questões cada vez mais diferentes daquela toada da problemática humana universal que está bem tratada lá. Uma coisa, no entanto, que hoje de manhã eu prestei atenção, honestamente, pela primeira vez esses anos todos, sabe o que foi? Que eu devo ter recebido até hoje no site, desde 2003, nesses 6 anos, no máximo, umas 8 ou 10 cartas de pessoas me dizendo que sentiam inveja de outras pessoas. Olha, eu tenho carta aí de gente, mulher dizendo, eu transo com meu cão, que dava detalhes tão meticulosos que eu limpo. Deixo só o conceito, para não ficar, senão eu tenho que dizer, esta carta é proibida para menores de não sei o quê. Ainda não entendo. Então, limpo, vou limpando. Tem carta de cara que chega e diz o seguinte, olha, o meu excitamento, o meu tesão é enfiar o meu dedo na genitália da minha cadela. Aí vem um outro que diz que o dele é botar uma camisinha e ir lá. Aí tem um outro que é o seguinte, eu adoro quando eu chego em casa e o meu cachorro vem e fica se esfregando em mim, na minha perna, na batata da minha perna, até ter prazer. Todo dia eu dou minha perna pro meu cachorro. E não sei o que. O cara, eles vão contando tudo, qualquer coisa, vão contando. Agora, não tem quase ninguém com coragem de chegar e dizer, eu queria dizer a você que eu morro de inveja do fulano de tal. Agora, por que não escreve? Se o que eu mais vejo nas relações humanas é inveja. Oh, que interessante, peraí. É mesmo. E ninguém se confessa sobre inveja. E em volta eu vejo invejosos o dia inteiro. Porque de todos os pecados, parece que o único pecado que o ser humano convencionou, pelo menos no Ocidente, porque não são todas as culturas que tratam o pecado como o Ocidente da Terra trata o pecado, por causa da cultura judaico-cristã. Mas a maior parte das culturas da Terra, ainda assim, de algum modo, há uma convenção no inconsciente coletivo da maior parte da humanidade sobre a confessionabilidade de quase todos os pecados, menos o da inveja. Parece que a inveja é o pecado dos pecados em relação ao que o homem tenha de valor em si mesmo em relação a que ele não queira declarar como estando minado e bichado por essa coisa de querer o outro para si, de querer ser o outro, de querer ter o que o outro tem, de querer ter a oportunidade que o outro possui, de olhar para o outro com um desejo de ter o que é dele, ou de ser ele, ou de estar onde ele está, de tal modo que às vezes se quer isso até para que, em se tendo, se elimine aquela pessoa, não apenas psicologicamente daquela função, ou posição, lugar, estado ou direito, mas às vezes até da vida. Na realidade, Pesado, hein? esse silêncio sobre a inveja é uma coisa sobre a qual eu já pensei muito no passado, mas eu mesmo escrevi pouco a respeito. E também identifiquei a razão pela qual escrevi pouco a respeito. Porque até mais ou menos 1998 eu tinha vergonha
de pensar que os outros pudessem ter inveja. De você? De qualquer um. E de mim, 1000 vezes mais. Você tinha vergonha do que o Pelo outro, eu tinha vergonha pelo outro. Eu tinha vergonha pelo outro. Eu passei a minha vida inteira num alto engano de que ninguém tinha inveja de mim. Quem conviveu comigo até 1998, na intimidade, lembra disso. Lembra de uma virada no meu vocabulário, quando, enfim, no final de 98, depois daquela pancadaria toda, pela primeira vez eu tive coragem de começar a admitir as invejas que eu sabia que pessoas tinham tido de mim a vida inteira. Era para elas sentirem vergonha e você que se Eu sente sentia envergonhado. por elas. Porque esse é um sentimento. Eu posso... Sabe aquele checklist que a mitologia protestante diz que o diabo uma vez apresentou a Lutero? Da história das listas do pecado do Lutero? Ah, sei. Tu és isso, tu és aquilo, tu és aquilo. Ele disse, até inscreve aí em cima: o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, né? Eu ia mandar o bicho botar só um tetelestai, pá, engole essa, meu irmão, com tudo mais que você quiser. Nessa lista aí, o bicho pode me botar tudo que ele quiser, praticamente. Que ou já passou pela minha cabeça, ou já viajou, já não sei o que, ou eu já fiz, seja lá o que for. Mas as minhas memórias de inveja, hoje eu percorri desde a infância. Eu tentei tirar um cochilo antes de descer, porque eu não dormi bem essa noite, acordei muito cedo para trabalhar, saí para outras coisas, voltei, digo, eu vou comer e tentar cochilar uns 40 minutos. E eu não consegui, foi uma viagem, entrei em Alfa, aí vim assim, da minha infância para cá me auscultando, de que eu tinha sentido inveja. Assim, um menino que eu senti inveja. Que soltava pipa melhor do que eu, não. Eu sempre falei, poxa, ele solta pipa melhor do que eu, vou aprender com ele. Vai soltar melhor do que eu solto. Era sempre assim, eu nunca achei que o cara estava me sonegando nada. Joga bola melhor do que eu, o Boi, meu amigo lá em Manaus. Jogava bola, ele que me ensinou tudo. Quando eu cheguei aos 7 anos de idade, quem me visse jogando bola, e não me comparasse em tamanho com os outros objetos em volta, se eu ficasse num lugar que me desse um outro tamanho, uma sensação de outro tamanho, ia ver todos os maneirismos de um adolescente malandro jogando bola. Eu não jogava bola como uma criança de 7 anos joga bola. As habilidades de um malandro já meio adulto no manejo da bola. Só observando, só aprendendo. Porque o Boi era 4, 5 anos mais velho do que eu, ele tinha essa inteligência física e eu aprendi com ele, eu queria saber tudo dele e eu queria até os maneirismos de condução de bola, de toque, disso e daquilo. Então eu fiquei assim, adulto no meu manejo do futebol, aprendendo com gente mais velha do que eu e gostando daquilo. E nunca foi para nada, só porque ele era bom e eu queria crescer e aprender a jogar tão bem. Em todas as fases, eu fui dono de time de futebol, por assim dizer. Jogava em muitos times, mas o pessoal era muito desorganizado. Então era aquela confusão, e eu detesto confusão. Eu não sou organizadinho, eu não sou nadainho, bonzinho, organizadinho, nada disso. Eu tenho ordem. Eu não sou meticuloso, mas eu sei onde tudo está e não gosto que mexam. Não tem uma bagunça minha fora de ordem. Eu sei onde as coisas estão. Todas as suas bagunças estão organizadas. E elas não dormem no mesmo lugar. Eu não gosto. Eu não deixo nada espalhado. Ninguém acha uma sandália minha na casa, uma coisa pendurada. Eu não gosto disso. Mas também não sou aquele cara organizado como o meu amado genro é. Que eu teria até falei para ele, olha, se um dia eu tiver que ter uma inveja, é de aprender a fazer isso. Vai tudo degradê, assim, bonitinho. Eu não consigo nem me conceber fazendo um negócio desse. Eu chego lá e vamos lá, pô. Tem que estar no lugar. Fora não fica. Não gosto de nada fora de ordem.
E lá no futebol era muita confusão. Eu nunca gostei de democracismo. Não vai a lugar nenhum, fica todo mundo naquela orgia de opiniões improdutivas. Aí eu cansava, bola embaixo do braço, quer saber? Quero fazer sério, esses caras vão ficar jogando na calçada, na prainha ali, ou na pracinha. E eu estava querendo, era campo enorme, chuteirona, sábado e domingo cheio de gente ali, da comunidade, dos bairros, agitar campeonato, fazer coisa legal. Aí eu com 13 anos resolvi que eu ia organizar um time, o Ingá Futebol Clube. Papai comprou tudo, com mais o pai de 2 ou 3 amigos meus, e aí o time virou um dente de leite de todos os times que não tinham dente de leite, a gente ia jogar nas preliminares. E, pois bem, eu ia, organizava lá, fazia, e nunca soneguei oportunidade. Ou seja, eu ficava querendo saber quem eram os melhores na cidade. Aí se alguém dissesse, olha, em Charitas, lá em Niterói, que naquele tempo era o fim do mundo, ou em Jurujuba, tinha um garoto na praia que está comendo a bola. Eu entrava num ônibus, eu tinha 13 anos, ia lá em Charitas, descobri o carinha, dizia, olha, eu sou organizador de um time lá no Ingá, e me disseram isso, eu estou vendo aqui, queria convidar você para vir, você não quer vir jogar no nosso time? E assim, olha, só tinha gente boa. Sem nenhuma inveja? Claro que não. De inveja de quê, meu amigo? A única coisa que eu posso admitir sobre mim mesmo, de um lado, é incompetência. De outro lado, é falta de treinamento ou diligência para tentar aprender alguma coisa que eu possa aprender. Que você queira, esteja disposto, né? Meu irmão, por exemplo, com 4 anos de idade, sentou no piano da minha mãe e começou a tocar. Um piano novinho que o papai tinha dado a ela, que quase nem ela tocava e nem ela foi jamais uma grande pianista. Ela só se acompanhava e cantava um pouco. O garoto chegou lá, papai o repreendeu, um amigo dele, alemão, o senhor Ludovic, que estava lá em casa, disse, não faça isso não, doutor Caio, deixa, ele tem harmonia. E o cara era um grande pianista, esse empresário amigo dele, alemão. Uma semana depois o Luiz tocava Dominique, Nique, não sei o que, papapá, um ano depois, tocando na igreja para todo lado. E eu nunca, todo mundo louvando o Luiz, eu sentia uma alegria de ter um irmão que tocava. Que tocava aquela maravilha, nunca me suscitou nada. Porque eu sabia que se um dia eu quisesse aprender piano, eu aprenderia com muito esforço. Porque eu não tinha aquela genialidade. Com muito esforço. Eu iria aprender, porque uma pessoa inteligente aprende qualquer coisa com treino, com perseverança e com continuidade. Pode não se tornar uma maravilha, mas será bom. Será, no mínimo, razoavelmente bom. Eu estou fazendo essa cara aqui, porque eu lembro, você está falando isso, eu lembrei do PTB, aquele deputado, qual é o nome dele? Que garganta profunda, que botou a boca no mensalão, Roberto Jefferson. Alguém tem que dizer para ele que ele não sabe cantar, pelo amor de Deus. Mas ele vai, ó. Eu vou conseguir esse negócio. Quem sabe alguém grava isso aqui, põe no YouTube e manda para ele e o seu recado será dado. Ah, tá. Pois bem, então, eu não tenho essas recordações, eu nunca consegui ter. Eu nunca ouvi alguém pregar e disse, ai meu Deus, como eu queria pregar como esta pessoa. Eu nunca quis ter o tom de voz de ninguém, nunca quis ter a postura de ninguém, jeito de ninguém, cara de ninguém, construção de ninguém, de coisa nenhuma. Na vida você recebe influências inconscientes. Então eu, por exemplo, noto que quando eu comecei a pregar, a influência mais presente na minha vida, do ponto de vista de comunicação verbal, era do reverendo Antônio Elias. Então, provavelmente eu tivesse alguns cacoetezinhos da voz que eu mais ouvia, a infância, a adolescência toda, pregando. Mas um ano depois, não haveria ninguém que me ouvindo pregar já não tivesse visto que eu estava completamente eu no processo.
que, obviamente, 1 ano depois de convertido é um, 3 anos depois é outro e 40 anos depois é outro. Assim, vai mudando assim, como todo o resto da existência da gente também muda. O corpo muda, a voz muda, o cérebro muda, as importâncias mudam, os temas mudam. Você vai ficando cada vez mais concentrado apenas no que você sabe que é essencial. Mas eu estou fazendo essa viagem apenas para dizer que a inveja... olha que interessante, olha que interessante. Você começou sobre como as pessoas escondem a inconfessabilidade da inveja. E olha que interessante, isso é uma coisa tão pesada que você sentia vergonha da inveja dos outros, até em você. Eu não queria admitir. Eu não queria admitir. E as pessoas que conviviam comigo diziam assim, o nome disto é inveja. E eu dizia, não, mas não. Por que a gente... Ele é só uma pessoa que tem muito desejo de crescer, de não sei... Aí eu dava 1000 desculpas. Mas por que a gente... Mas eu não queria admitir que aquilo era aquilo. Mas por que a gente não quer admitir que é inveja, né? Interessante. Não, cada um tem que admitir a sua. Não, mas por que... A minha doença é que... claro. Talvez porque eu não... O que eu ia concluir é isso. Talvez porque na minha vida eu não tenha tido essa experiência de ter invejado uma pessoa. Eu nunca tive inveja nem de amigo que estava com mulher bonita, gostosa, ou não sei o que, no tempo que eu ia e podia partir para cima e pegar. A não ser as boas invejas, né? Aquela inveja, pô, o cara tá indo nessa viagem, se eu pudesse ou ele chegou antes, ou ele chegou antes. Mas eu sofria disso o tempo todo. A mulher estava lá, todo mundo rodou, deram em cima e não pegaram. Você chegou, jogou a sua, foi doce e levou. E aí fica todo mundo com raiva de você. Era um sentimento que eu não conhecia nem nesse nível. De ter dito, puxa vida, aquela menina... Eu no máximo dizia assim, esse negócio dura pouco, daqui a pouco roda e cai aqui, né? O mundo dá literalmente muitas voltas. Mas não tinha nem isso naquele tempo. É melhor que o chifrudo nem ia ser você, né, cara? Não tinha nem isso naquele tempo, dessas permissões todas. Eu fui para a Academia Grace, no ambiente todo competitivo. Nunca tive inveja de ninguém. Nunca. Eu me lembro que um dia eu recebi um ataque de um faixa preta lá, dos melhores, dos mais celebrados da academia. Não é da família, mas é da história da família. E ele está num livro aí dos Gracie, né? De capa branca. Tem uma foto dele lá e tal. E ele um dia treinando comigo, eu nunca quis fazer jiu-jitsu para competição esportiva, para faixa, nada disso. O meu jiu-jitsu era prático, pragmático, utilitário. Não era esportivo, era uma coisa pragmática. Eu quero andar na rua com certeza total de que homem nenhum, não importando o tamanho dele, nem a força dele, nem qualquer coisa, terá poder de me bater. E o jiu-jitsu me deu essa segurança. Eu posso não bater nele, apanhar dele jamais. Jamais. Eu vou virar uma concha nesse bicho, ele não vai saber nem onde eu estou aqui dentro. E se ele bobear, amanhã ele ainda é hospitalizado sem saber por quê. Mas eu, de baixo ainda, sou letal. Era isso que eu queria. Não queria faixa nenhuma, não queria nada. Eu nunca dei a mínima. Morei na academia. Dormia, era de dia, de noite, era isso, era aquilo, era jiu-jitsu o tempo todo. Era só com gente boa, era família. Eram os melhores da família. Era o Hollis, o Reison, o Rickson era garoto ainda, de 12 anos naquele tempo, era bem novinho, mas já era um carinho de gestinho. Mas já estava o Carson já era um senhor, e era meu mestre. Mas o principal de todos, de todo dia, era o Hollis e o Reison. E o Arthur Vigílio Neto, que foi quem me introduziu ao jiu-jitsu e era sempre meu melhor amigo, meu melhor companheiro ali, naquela coisa toda. E uma pessoa em quem eu me espelhava, ele sabia muito jiu-jitsu e tinha uma guarda extraordinariamente boa.
O Zaquinho olha para ele e não percebe. Aquelas perninhas finas, aquilo ali tem uma guarda desgraçada. Passar a guarda dele, eu vi muita gente boa ali não passar. E ficar na Ele guarda. por baixo. Ele por baixo. E não passava. Não passava. Muita gente boa não passava. Então, Porque o Pois cara bem. tentava, ele ia junto, né? Grudava, né? não, a guarda dele era horrível. E muito flexível. Pernas não tão grossas, uma flexibilidade, uma capacidade de esgrimar a perna louca. Enfiar aquele joelho, quando você viu o joelho dele já tinha passado, estava tudo de volta. Já estava em triângulo. Já estava virando por outro viés. Pois bem, mas aí lá eu nunca senti essas coisas. Eu ficava era admirado. Como o Hollis é maravilhoso. Como tem cara legal. Eu queria aprender tudo. E Mas um cara chegou... me senti honrado. Esse indivíduo, eu lá nunca estive com faixa nenhuma, nunca quis nada. Só treinava com os mestres dos caras. Era amigo deles, saía para jantar, para noitada, para isso, para aquilo. Enfim, não queria faixa, não queria nada, era treinado pelos melhores, não pagava coisa nenhuma. Quando a porta fechava e a luz ia embora e o pau cantava Sem entre o kimono. pessoal, era lá que eu estava mesmo e ainda me chamavam para ser sparring de alguns caras que estavam sendo treinados para algumas lutas que iam ser feitas, alguns MMAs que aconteciam aqui e ali, assim, meio tipo briga de galo. Então, e eu entrava em todas. Não devia nada a ninguém, não estava com medo de aprender de ninguém, não estava com compromisso de ensinar ninguém, não tinha compromisso de vencer. superar ninguém, eu só queria aprender. Conclusão, fui ficando indigesto à beça. Porque um cara que está assim, livre desses compromissos vai aprendendo para valer. Rápido. Aí um dia esse indivíduo vai lá e olha, ele rala. E era um treino de pano, de kimono, que eu não gostava, eu sempre gostei do mais real possível. Vamos fazer de conta que é para valer. Mas as pessoas Que você não tem onde se arranjar. As pessoas usam roupa. Mas rasga, na rua isso aqui não vale nada. Ah, mas uma gola não rasga. Na rua, Agora? meu amigo, arrebenta é tudo, não fica nada, não fica um botão aqui, não fica coisa nenhuma. Vai dar um Ezequiel usando uma gola, você vai dançar se for usar camisinha. Pra lutar furar, na rua. né? Não, por isso que aquele kimono é uma corda, porque aquilo funciona ali. Agora, menos que o sujeito esteja de paletó, gravata e não sei o que, papai, e você ainda vai ter a cabeça de pensar num negócio desse, não é assim que é. Treino é treino, jogo é jogo. Muda tudo na hora do vamos ver. A lógica é outra. Os tempos são outros, tudo é outro. Aí o indivíduo chega e eu tô lá e era um treino de pano. E ele era mestre de pano, faixa preta. E nada. E você nada, com pano nada. também? E eu no pano e vai. Faixa branca amarrada? Branquinha, qualquer uma, me dá a tua aí, só para segurar esse negócio. Aí, vamos lá, pá, e nada. Aí, como ele viu que não ia a lugar nenhum, de repente eu senti um ódio nos olhos dele. Eu falei, esse cara parou de treinar. E, de fato, eu digo, bom, vai ver que é para parar mesmo de treinar. E eu até soltei ele, eu estava em cima dele. Eu soltei. Quando eu soltei, ele encolheu a perna. E ele também fingiu que tinha me soltado. Aí patolou o meu kimono e entrou, meu irmão, com uma guilhotina aqui de pé, aqui, me travando para lá e vaputi! Que se eu não tivesse àquela altura um pescoço casca grossa, enrijecido, o bicho tinha me feito um mal desgraçado. E eu fiquei vendo aquela coisa de como é que um homem desse sente inveja de um garoto que está aqui sem desejo de nada, a não sei aprender com ele. Mas eu passei por ali incólume. No meio evangélico, assim, não tem um demônio para vir me dizer que eu senti inveja de alguém, que eu quis o lugar de alguém, que, ai meu Deus, como eu queria estar no lugar de fulano, sendo fulano, tendo as oportunidades de Beltrano. Nunca quis nada disso. Talvez por isso me fosse extremamente difícil admitir a inveja dos outros em relação a mim. Porque era uma medida que eu não tinha para oferecer, assim a partir de mim mesmo. Eu fui internalizá-la como brutalidade homicida, não filosoficamente. Filosoficamente é uma coisa, você é capaz de escrever tratados sobre a inveja.
Mas internalizá-la como um poder de brutalidade homicida e entendê-la na minha carne, de uns 12, 13 anos para cá, que eu sentia a nhaca desse demônio, desse bicho, desse espírito horroroso, que está presente em tudo. Se você for ver a soberba de Satanás, que é um mistério, né? Um querubim da guarda, É muito interessante. diante de Deus, tudo perfeito. A gente pensa que Tem ninguém enchendo o saco de ninguém, molestando ninguém. lá não é lugar de pecado, né? O céu não é lugar de pecado. Ninguém dando tarefas intransponíveis, ninguém. Nada, nada, nada. Num ambiente pleno de tudo que é. Sem sombra. Sem diabo. Sem diabo. Não havia luz, diabo na época, sem né? ambivalência, sem ambiguidade. É. Sem nada. O cara conseguiu fazer a viagem, Da inveja. que é tão poderosa na sua profundidade, no seu significado, que Paulo chama de mistério da iniquidade. Porque é algo que é mistério para a nossa mente, da metafísica do nascimento dessa coisa até a sua consumação final nas suas manifestações mais plenas na Terra. A gente é espectador disso. Aqui e ali a gente tem lampejo, mas é um mistério desgraçado. Os intrincamentos e as configurações, os desdobramentos são infindáveis. E o nascimento disso acontece num ambiente de improbabilidade absoluta. A tal ponto que a nossa mente não consegue imaginar o ignition, qual foi o starter, qual foi o iniciador desse processo, o trigger desse negócio. O que foi? Está para além de toda a psicologia. Porque o ser em quem isso nasce não é um humano, não carrega a necessidade, não tem a sede, não tem fome, supostamente não está contido numa dimensão, não tem fronteiras proibidas. A existência desse ente, a suposição deste acontecimento precede a tudo quanto seja humano. Então, ele está lá nesse estado e assim mesmo isso nasce. E no Novo Testamento, isso é designado como tendo sido soberba. A condenação do diabo, o laço do diabo foi a soberba. Nos textos do Velho Testamento que supostamente sejam alusivos a isto, como em Isaías ou Ezequiel, também as descrições são de surto narcisístico. Crescei, crescerei, subirei, isto e aquilo, aquilo outro. Agora, a pergunta é, alguém pode dizer, eu crescerei, eu subirei, eu me tornarei maior, eu irei acima do Altíssimo, sem que isto não seja a própria catapulta da inveja mais essencial? Porque A inveja é a catapulta disso. Porque a soberba, Não é isso? a soberba, o diabo, seja lá qual tenha sido o nome dele, quando ele não era diabo ainda, quando esse cidadão ainda era outra coisa, então, seja lá como ele tenha sido, ele só podia se soberbecer em relação às negas dele. Porque soberba é uma coisa que eu tenho das minhas negas, meu mano. Não dá para eu me ensoberbecer contra o tsunami que varreu a Indonésia. Enfrentar no peito. Não dá. Não tem como. Eu me ensoberbeço contra esse laguinho. Olha que lago. Contra esse laguinho. Peixes lindos. Eu que fiz, não sei o quê. Se quiser enterrar amanhã, a gente enterra, faz de novo, não sei o quê. Uma merreca. Né? Tá aqui, no meu nível, na minha dimensão. E meu amigo, você chegou aí e ninguém me falou nada? Que é isso, meu irmão? Pelo amor de Deus. Eu levei um susto maravilhoso. Você podia estar sentado aqui, Habib. Mas então,
soberba em relação às negas dele. Ele podia chegar e dizer assim, eu sou maior que Miguel, eu sou maior que Gabriel, eu sou maior do que esse querubim cheio de olho aqui, eu sou maior do que isso, do que aquilo. Eu sou maior que Júpiter, porque eu sei de mim, ou eu sou dono de muitas dimensões, ou eu já fui. Perfeito em todos os meus Eu nunca caminhos. tinha pensado nisso, eu sou dono de muitas dimensões. Já fui a ambientes que nenhuma outra criatura do Altíssimo foi. Eu já concluí pela inteligência que ele me deu, conclusões que nenhum outro ser teve. Essa soberba você pode ter em relação a nenhum outro ser. Em relação a si. Agora, você não pode ter em relação ao ser que te fez com a inteligência que pensou isso. Porque a inteligência, ou seja lá qual tenha sido a virtude ou a desvirtude, ou o conglomerado de poderes de autopercepção, de cognição que um ser tem ou tenha tido, que em tendo sido desenvolvido, pelo simples fato de reconhecer que ele foi criado e desenvolvido por outrem, não admita imediatamente a superioridade do outro que o criou. Essa é uma inteligência que só se torna de outro modo em computadores endiabrados, que é o que a gente vai conhecer dentro de pouco tempo, quando esse negócio inteiro ganhar vida própria e virarem o Lúcifer do nosso mundo. Querer superar o seu criador. O seu criador. E eles vão facinho. Facinho. Aqui é possível. Lá é que não é. Não era. Não era. Agora, a soberba em relação, isso aí é a minha visão. Paulo só diz que é o laço do diabo foi soberba. A minha pergunta é em relação a quem? Porque em relação ao Altíssimo, não dava. Dava para ser soberbo em relação aos outros. Em relação ao Altíssimo, só dava para invejar. Para invejar. Foi aí que você chegou à conclusão. O que está pegando aí é inveja. Para invejar. Agora, é um soberbo que já não tendo mais sobre quem se ensoberbecer, É mesmo. e nem tendo que invejar, São os porque causadores de inveja, né, cara? todos os outros eram por ele julgados como inferiores, por isso ele era soberbo, porque ele se via como superior aos demais. Então, não tendo ninguém com quem trocar, ninguém de quem aprender, nada para se relacionar com ninguém, o que sobra no coração do soberbo é inveja. Ele vai tentar encontrar a referência superior. Porque no coração do soberbo nunca nascerá, é óbvio por antítese, a humildade que aprende. Porque só se aprende na humildade. Na soberba não se aprende nada. A soberba surta e emburrece. Ela, no máximo, preserva a acumulação do sabido, do aprendido. Mas já tira do sabido e do aprendido todas as conexões de sabedoria que poderiam superlativizar aquilo que você aprendeu, transformando aquilo em algo maior. A soberba já é um sistema fechado. Ela é burra. Contra o próprio cara. O gênio vai perdendo a sua genialidade na medida em que a sua soberba vai aumentando. Quanto mais soberbo ele for, menos genial ele se tornará, porque a soberba estabelecerá para ele o teto da sua própria genialidade. Até para ser gênio, o indivíduo, se a genialidade quiser não parar, ela precisa ser humilde e aberta sempre. Os humildes de espírito herdam o reino dos céus, porque o humilde aprende tudo da celestialidade. O humilde é o ensinável. Então, o ensinado por Deus é cidadão do reino dos céus. É simples assim. A soberba, não tendo mais em quem encontrar adversário, criará um. E aí, meu amigo, não havendo ninguém sobre quem mais se ensoberbecer, o cara se ensoberbece contra Deus.
O diabo disse, eu subirei e serei maior do que o Altíssimo. O homem diz, não há Deus. O homem diz, Deus não faz nada na terra sem falar antes comigo. Ou o homem diz, eu sou o profeta do Senhor para vocês. Ou isto, aquilo outro. Mas isso já é uma inveja de Deus. Opa! Eu já me tornei, já tomei o lugar de Deus. Eu já me tornei o abominável da desolação sentado no lugar santo. Nesta hora. Quando eu disser que a profecia que sai da minha boca ou é cumprida, ou a turma está no ferro... Eu sou diabo e já não sei, eu já disse eu subirei, estou acima do Altíssimo e tudo mais, meu irmão. Então eu queria, era hoje, não propor essa conversa sobre inveja ainda, porque a gente não começou a falar de inveja. Eu tô aqui esperando para ver o que vai sair. Aqui Quero propor para amanhã. Eu queria que todo mundo tivesse, eu queria propor um exercício. Hoje eu vou colocar um pouco de lenha na fogueira da conversa de amanhã. Falando então sobre a inveja. Manda e-mail pra gente, né? Depois eu vou fazer uma proposta de dever de casa. Você estava falando da tua experiência desde jovem, lá no time de futebol. E foi discorrendo aí a sua vida e as suas experiências e vendo que não conseguia encontrar inveja daqueles não era imediatamente. Nenhum tema. Nunca foi um tema, nunca foi um assunto. Nunca foi uma conversa familiar. Na minha casa também essa era uma palavra que não existia. Isso. Era meio vergonhosa na minha família, até você admitir a inveja de uma outra pessoa. Era assim, parecia que você estava fazendo daquela pessoa um ser tão horroroso. Parece uma falta de macheza, não é isso? Se você chegar e dizer, não, ele é um invejoso. Então eu nunca vi papai dizer isso. Papai era capaz de chegar para um sócio doido dele, antes do papai se converter, e dizer, seu velhaco, eu vou quebrar essa muleta na tua cabeça, seu não sei o quê. Mas chegar e dizer assim, um invejoso, parecia que era fazer menos do que gente do cara. Agora, eu já vi uma pessoa surtar. Porque ela começou a se exibir para outra. E a outra não percebia que aquilo era uma exibição. E ele não conseguia suscitar naquela pessoa nenhuma inveja. Eu sei porque eu conheço a galera, eu sei de quem eu estou falando. E o outro cara ficava leso lá, ficava ouvindo, vendo. E aquele cara surtou de raiva, de ódio, porque não suscitou inveja no cara que ele queria suscitar. Olha só que interessante. Isso acontece toda hora, né? Quer dizer, se você quiser maltratar um invejoso, não se moleste com absolutamente nada acerca dele. Porque o invejoso é exibido também, naturalmente, é isso? Implode, oi? O invejoso também gosta de ser exibido, é isso? Tem invejosos tímidos e invejosos extrovertidos. Tem invejosos muito dissimulados e invejosos absolutamente explícitos. Tem gente que inclusive disfarça a sua inveja confessando-a na brincadeira. Você nunca encontrou essas pessoas que diluem o poder de qualquer coisa fazendo daquilo uma anedota? É daí que vem o provérbio que diz que muitas verdades são contadas em piadas, em risos ou na brincadeira. E é fato. É muito difícil você encontrar uma pessoa existencialmente íntegra o suficiente consigo mesmo e com as outras, que tenha coragem de chamar alguém num canto e dizer, olha, fulano, isto, não faça não, porque é mal, ou está fazendo mal a fulano, beltrano, cicrano, a você mesmo. Ou fica jogando no ar. Fazendo mal a mim. A maioria fica, dando indireta, aquelas histórias, vai azedando, cria uma pocilga de ambiente para viver, né? Eu ia falar outra coisa, uma pocilga menos grave. Então, eu já vi pocilga, mas é feio. Você conhece certamente aquelas latrinas que são só cavadas em buraco, sem tijolo, sem nada, o cara só cava assim e bota umas tábuas em cima e a comunidade inteira vai ali e aquela coisa fica aberta. E solta a manada de porcos para se alimentar. Aí meu amigo, aí fica aqui é uma coisa feia. Mas, pô, bem,
voltando aqui ao assunto, a gente foi a Pocilga e eu me distraí do que eu estava falando. Exatamente, eu sei o que eu estava falando, mas da sequência exata do que eu estava dizendo. Algum de vocês lembra? Você estava falando da inveja, claro. É claro. E não acrescentei nada, né? Não, é por isso que a interrupção nunca me ajuda muito se eu estou se eu estou dedilhando o violão aqui na porta-feira. Quando você falou da Pocilga, se eu estiver aqui embaixo fazendo solo, deixa eu ir, porque senão eu sei a música, mas já perdi. Quem sabe a turma aqui já não ajuda, peraí. O negócio aqui vai muito na base do jazz e do blues, meu irmão. Então, o da realidade, só indo adiante, aqui no caminho da Pocilga, as pessoas não se dão conta, não admitem, não querem encarar nunca a realidade da sua própria inveja de frente. E há alguns que conseguem, mas dissimulam isso com a brincadeira, foi o que eu disse. Que brincam. Porque a cara condena às vezes. Deixa eu continuar. Que brincam sobre o assunto. E aí brincam sobre tudo. E que em cima de uma brincadeira, um monte de gente vai diluindo todas as coisas que gostaria de dizer e não diz. Aí faz daquilo uma anedota, faz uma brincadeira, vê se cola. Aí solta, pá. Aí vira esse chiqueiro. Aí vai ver se cola, vê se cola. Se o cara não disser nada, ele ri, continua brincando, não sei o que e tal. Se o sujeito disser alguma coisa, que é isso, rapaz? Você não tá vendo que é brincadeira minha? Lá olho pra você assim, jamais. Olha bem pra mim, agora você tá até me magoando. E até transfere o negócio, joga tudo pra você. Tem gente que é eiro e vezeiro, pai, mãe, avô e tataravô desse tipo de brincadeira o dia inteiro. Esse tipo de cara me é insuportável num convívio diário. Eu acabo com a dele em 2 tempos. Ele faz a primeira, na segunda ele não faz mais. Porque ou ele vai ter que me dizer o que ele pensa, ou ele não vai brincar comigo de pensar sobre nada. Nem ele, nem ninguém. Ou eu curo isso diante dele, ou ele vai falar sozinho. Mas ficar brincando de dilações e de não sei o que, não me ensinaram isso, minha alma não aprendeu esse recurso. Então, eu odeio sarcasmos, brincadeiras, amo alegria verdadeira. Cada coisa é o que cada coisa é, mas não vinha com brincadeira, dissimulações, sombras, não sei o que, isso aí me é disgusting, me cansa. O indivíduo já chegou me perdendo. Eu o amarei como quem ama aquilo que a gente ama sem gostar. O amarei sem gostar da pessoa dele, do conjunto de manifestações que ele escolheu apresentar à vida. O amarei sem gostar de nada do que ele apresente. Isso é o que Jesus mandou, como gostar. Agora, concluindo, a maioria não tem essas sinceridades de chegar e de falar. E o que tem, chega, no caso da inveja, e diz assim: mas rapaz, Fonseca, tu é bom demais, meu irmão. Vou te dizer, cara, sou uma mulher bonita daquela, aquelas 2 filhas gatonas, um filhão que é uma maravilha, ainda toca esse violão. Meu irmão, morro de inveja de você, rapaz! Não tem inveja nenhuma aí. Tem inveja aí? Não, tem gente. Quer dizer, eu jamais iria ouvir um negócio desse e levar a mal. Não, eu já ouvi isso assim, de amigo que eu Agora, tem um monte de gente que diz isso para não ser levado a mal, mas dizendo mesmo o que sente. Dizendo mesmo o que sente. Esse aí só está dotado de uma outra capacitação, dissimulação. A inveja dele é dissimulada, é brincadeira. Não estou dizendo que todo mundo que diga isso esteja externalizando inveja. O que eu estou dizendo é que muita gente invejosa externaliza a sua inveja através desse artifício. E é um tipo de brincadeira que eu recomendaria até quem não sente inveja e não sente qualquer coisa, não brincar de construir alguém para alguém, que esse alguém não seja nem de brincadeira. Depois as pessoas ficam dizendo o seguinte: parece que eu estou aqui falando de mim. Não, eu estou sendo sincero, como eu tento ser sempre.
Eu sei que quem está aqui ou me respeita e gosta de mim, ou até os inimigos que não estão aí, que não gostam de mim, ou qualquer coisa que eles sintam, eles me respeitam. Porque ninguém me vê de brincadeira com ninguém. Quem não anda de brincadeira com ninguém, respeitado será sempre, meu irmão. Agora, quem brinca muito é muito desrespeitado. Agora, não brincar com as pessoas não significa ser pesadão, chato, desagradável, nem mal-humorado, nem com déficit de alegria, nem com nada disso. Tem gente que não brinca, nem é brincado, né, cara? É. Agora, quem quiser de fato que a sua existência signifique para os outros o que ela quer significar sempre, não brinque de realidades. Ou então, explicitamente anuncie, ou deixe o ambiente ser explicitamente assim, e ainda assim com cautela faça isso, para que os paranoicos do ambiente não interpretem aquilo de um modo a lhes fazer mal, porque bom senso, cuidado, cautela são recomendáveis em qualquer ambiente. As sensibilidades, os pruridos das pessoas estão para além do nosso discernimento quase sempre. Então, prosseguindo só ainda um pouquinho, nesse mesmo quesito da inveja, eu vejo os sinceramente invejosos, em geral, são os que dissimulam na brincadeira, ou são aqueles caras que eu já conheci alguns, que me deram até dificuldade de crer que o indivíduo era real. Parece que eu estava assim no Second Life, vendo um personagem perverso. Tipo, esse cara é real mesmo? Do sujeito chegar e te dizer com a cara mais limpa: eu vou tomar dele tudo que ele tem, vou tirar até o tutano, vou chupar os ossos. Isso na minha frente. Ainda dizendo que isso era abençoado por Jesus. Fazer isso. Ele ia fazer, pegar, tomar tudo, chupar até os ossos. Você olhando ali aquele negócio. Ou aquele cara que chega e te diz em pé numa esquina, como uma vez um grande empresário no Rio de Janeiro, nós estávamos esperando num valet parking os nossos carros e estávamos conversando, assim, aquela conversa de porta de restaurante, e ele me falou, não sei porquê: você sabe que eu tenho uma inveja do fulano, mas uma inveja. E ele falou aquilo com uma sinceridade grotesca, tão poderosa, que eu quase não criei que era aquilo mesmo, de tão intensa que era a confissão despodorada. Esse é um indivíduo raríssimo na Terra. Aplaudível, né? É quase. Né? É quase. E quase desce justificado para sua casa, de tão sincero que foi. Agora, o mais, meu amigo, é só dissimulação. O dever de casa que eu queria propor era o seguinte: aqui não, porque quem escreve aí, todo mundo fica sabendo quem escreveu no chat. Fica chato. Então, eu proporia que se usasse o e-mail papodegraca@vemvtv.com.br e se escrevesse para o Tom, se escrevesse para o Fonseca, aí você não precisa nem botar seu nome. Não precisa nada. Uma pessoa fala assim, mas está vendo o meu e-mail. Não interessa, porque você não é menino, você não é bobo. Todo mundo que me escreve, dá telefone, dá tudo. Conta tudo, e nunca eu telefonei para ninguém, nunca nada, nem nada, nunca o nome de ninguém apareceu. Se você fosse um menino, eu não ia ter pedido para encaminharem os e-mails para você. Então, escrevam, se quiser não precisa assinar, até a maioria das pessoas que estão nos vendo, esse é outro fato da internet, quase todo mundo na internet tem um segundo e-mail, que não leva o nome do cara, que não leva nada. E é fácil. Faz em 2 minutos. Quase todo mundo tem, né? Então, usa esse outro aí, esse fantasminha camarada, manda lá, mas no fantasminha faça uma confissão encarnada de inveja. Eu queria que o exercício fosse esse. Sabe por quê, meu irmão? E eu tô aqui o papo todo pensando assim, aonde que está o meu, sabe?
você vai ter a noite inteira para pensar. Agora, sabe por quê que eu queria que a gente fizesse esse exercício? Porque a gente está rodando em volta de um monte de coisas periféricas. E tem muito problema aí. Mas olha só, a pessoa escreve dizendo um problema dele com a namorada de um outro cara da igreja. Ou do namoradinho de uma amiga da igreja que acabou e ficou com ela também depois e foi a maior confusão e não sei o que e tal. Aí todo mundo só chama isso de ciúme e de que eu não sei porquê, porque eles já tinham terminado. Mas ninguém tem muita coragem de dizer, olha, quando ela começou a namorar aquele cara, eu tive uma inveja danada dela, eu sequei ela mesmo o tempo todo e no dia que o bicho vagou eu pulei da vez. Não tem coragem, botam tudo isso em outra conta. As histórias vêm, eu fico vendo as dissimulações, insinuo de volta para pessoas coisas, mas raramente alguém segura ali a batuta mesmo e diz, é verdade, é isso mesmo, o mal estava em mim já antes. Eu tinha todas essas fantasias, projeções e tudo mais. Eu queria propor um dia de verdade e propor o tema da inveja, que é provavelmente o tema mais difícil da alma encarar em si mesma, que é admitir, o indivíduo trata o seu pecado de inveja como falência existencial, que ele não quer confessar. Ele consegue dizer assim, eu fali a minha empresa, mas ele não consegue dizer, eu sou um falido. Eu sou um falido porque conquanto eu me tenha e conquanto eu seja, em mim eu me desejo para mim a ele. E daí nascem todos os males, meu irmão, mas todos os ódios, todas as amarguras. Eu já quis muito, Caio, estar em circunstâncias ou em situações que pessoas amigas, amadas minhas já estavam e eu ficava, pô, que legal que ele tá e eu não tô. Um dia eu vou estar, mas não havia inveja, eu não queria estar no lugar dele. Por exemplo, o Green Card. Estados Unidos. Quando eu cheguei, entrei no processo, uma coisa que demora. Aí eu vi o cara já vindo ao Brasil e tal. Eu não podia ver. Agora, eu só tenho uma pergunta para você. Inveja. Por que você simplesmente não disse, poxa, eu queria muito um green card? Porque o green card não precisa de ninguém para existir, ele é só um documento. Entendeu? Isso eu também não tenho essa para te reportar. Para chegar e dizer, puxa, o fulano já está com green card, como eu gostaria também já estar com green card. Eu só queria estar com green card. Sim. Fulano, Beltrano, Cicrano, seja lá o que for, não existe, existe o green card. Sim. Eu quero o green card, não é porque mas alguém a gente tá com chegado aqui, card. eu estava feliz dele estar, que bom que ele conseguiu, que joia. É gente amiga minha mesmo. Lá dos Estados Unidos. Que bom, mas eu ainda vou conseguir o meu vai chegar. Pois é, mas isso que eu estou dizendo, dele, não tem inveja é tão mais fácil até ele nem entrar nessa história. É tão mais simples. É tão mais simples ficar só você e o green card. Mas você comenta com a pessoa o sucesso dele. Não, aí não tem nada a ver com o meu green card, só tem a ver com o dele. O meu nem existe. O meu nem existe, só existe o dele. O meu não existe em relação a ele, nem o dele em relação a mim. Como um escritor que eu ouvi outro dia alguém citá-lo, dizendo o seguinte, que todas as vezes que ele recebe uma notícia sobre o sucesso de um amigo, uma espada entra ali no coração. É isso. Esse aqui é o invejoso literário mesmo. Poético. Um amigo escreve e diz, fulano, estou me dando muito bem. Pronto, acabou o mundo para ele. Como acabou o nosso tempo. Você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia só fazer uma Pode fazer. Comentário-pergunta? E segure o microfone aí firme. Comentário-pergunta seria o seguinte, essa questão da inveja, dá para ver claramente nisso na nossa experiência do dia a dia, que está muito associada em certos fracassos das pessoas. Elas veem ali o que ela não conseguiu ser. Será que essa inconfessabilidade que você tem observado não estaria ligado também na condição de que se ela confessar a inveja, ela também teria que confessar uma série de outras mazelas, E também tem o seguinte, competência tem a ver e tudo com mais. Orgulho. E o orgulho. Então isso tem uma Porque pro cara série de ter a misérias. sinceridade de confessar a sua inveja, ele tem que quebrar o orgulho.
É complicado mesmo o negócio. Aí, olha o outro bicho desse tamanho na frente dele. Para ele poder confessar uma inveja. Pô, que legal essa galerinha escrever. Olha, a luxúria. Vamos pegar aquela lista católica dos pecados capitais, né? Luxúria. Todo mundo confessa como currículo. Homem chama outro homem para dizer, rapaz, comia fulana, você não sabe como foi. Ah, meu Deus, não sei o que, estou preparando. A luxúria é currículo. As meninas hoje em dia estão parecendo com os homens, né? O homem que no passado tinha dois prazeres. Um era no ato e o outro era sair correndo e contar para todo mundo. As mulheres estão ficando mais ou menos assim. Você não sabe com quem que eu fiquei. O negócio está indo por aí. Agora, todo mundo confessa. Está virando currículo. De homem já é currículo há muito tempo. Está virando currículo feminino agora também. Se você chega, dependendo do ambiente, é claro que numa roda de juízes, ninguém vai se gabar de uma corrupçãozinha, né? Embora juiz não signifique incorruptibilidade, ainda mais no Brasil, em lugar nenhum do mundo e aqui especialmente. Não vai se gabar. Agora, num jantarzinho, num restaurante ali no Porcão, numa roda de empresários, só o que rola, a boca pequena, rapaz, você não sabe, não tem um jeito, procura depois que eu te conto. Não, isso aí a gente dribla. Procura depois, eu conheço um cara lá dentro que arranja tudo. Procura depois que eu te conto. Não vai contar ali na hora, até para não estragar os futuros lobbies de negociação que ele faça. Mas ninguém esconde o seu roubo, ou ninguém esconde o falso testemunho. Tem gente que chega e diz, eu vou lá e vou ferrar esse desgraçado, porque eu não gosto dele. Vou lá, ó, pode escrever, hein? Se me chamarem eu vou e vou mentir até matar o desgraçado. E conta isso e volta e diz, fui e fiz. Ainda lava a boca e diz, sou macho. E se ele não gostar, vem me encontrar que eu vou atropelar agora ele. Mas é inveja. Agora, o cara chega e me diz, olha, eu tô triste porque eu não honrei meu pai e minha mãe, não tratei bem, nem isso, nem aquilo outro. Nome de Deus em vão, todo mundo acha que tomou o tempo todo, né? E quando toma mesmo, ninguém acha que tomou. Mas pensa que tomou quando contou uma piada, que aí então Deus já apareceu na porta do paraíso, falou com Pedro, aí ele acha que tomou o nome de Deus em vão por causa disso. Não quando ele fica divulgando um monte de mentiras sobre um evangelho que não é evangelho e sobre um Deus que não é Deus, aí ele não está tomando o nome de Deus em vão. A idolatria dele, se for material, ele a confessa como currículo. Olha, eu já adorei a Pombagira, o Zé Pilintra, ou não sei quem. Quanto mais subjetiva, menos ele confessa. Idolatria subjetiva também ele vai confessando cada vez menos. Agora, meu amigo, se chegar na inveja, aí estamos calados. Todo mundo é santo praticamente. Ninguém inveja ninguém. E na realidade, a calamidade do planeta, todas as inseguranças humanas, todos os surtos de poder, todos os narcisismos, todas as tiranias, todos os totalitarismos, todos os exibicionismos, todas essas coisas têm a sua raiz nessa natureza hedônica, essencial e invejosa do ser humano. Milita na carne. E a inveja é uma dessas pulsões mais essenciais que habitam o espírito humano. E é óbvio que ela não se universaliza como uma pulsão incomodatícia, tanto quanto algumas pulsões sexuais ou de outra natureza. A ponto de eu dizer aqui que eu não fui incomodado por inveja a minha existência toda até hoje. O Senhor me permita de jamais desenvolver nada nesse nível. Mas eu fui incomodado pela minha sexualidade e por outras coisas. Então, nesse nível, ela não carrega essa essencialidade que se conecta
com o elemento visceral e orgânico do corpo, da carne, da química humana. E o sexo sim, mas ela se estabelece justamente aonde a gente não pode nem acusar o corpo de ter colaborado. Ela é de fato um mal do espírito. Tem cura, cara? Tem, claro que tem. Tem, só tem. Mas é um mal do espírito. Bom, eu queria propor que as pessoas, que a gente tivesse um confessionário e que ninguém escrevesse uma carta de 2 páginas, nem de 3, que fosse ser aquela confissão sincera. Estou escrevendo porque no curso da minha vida eu tenho tido invejas dos tipos tais, tais, tais. Ou nunca tive invejas universais, mas eu tenho tido invejas tópicas, tais, 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 tais. Sabe por quê? Deve perturbar muito. Conta-me a tua inveja e quem tu invejas, e eu te direi quem tu nunca serás e quem tu deixarás de ser. Porque o invejoso é aquele que está decidindo se perder, se desachar para sempre. Está em Não tem prazer e alegria em está em si, estado né? de abandono essencial da sua própria constituição. A inveja é a ingratidão suprema, meu irmão. Porque não se regozija com o dom essencial da vida que recebeu. E está sempre imaginando que no lugar de Deus teria dado o que Deus deu a outros, a você. Aí você começa a desconstruir Deus daí. Porque Deus não fez certo, não me deu tudo, não me fez como eu queria. Que borogodó é dele com fulano, que é um desgraçado tão grande. Não poder suportar o batismo, que eu fui batizado, algo assim. Os amigos de Jó, meu amigo, não seguraram a inveja deles do Jó, nem com o Jó todo ferrado. O Jó todo ferrado, parece que a inveja era tão horrorosa, e era, que eles olhavam para o cara e diziam: esse homem sem mulher, que praticamente falou besteira, sem nenhum filho, sem bens, sem saúde, com pus na cara até as unhas, todo ferrado, ainda é mais homem do que eu. Aí chegam lá e ó, querem matar o que restou. Matar o que restou. O argumento é todo piedoso. Mas o que lateja ali no fundo? Inveja. É inveja. Então é para esse exercício que menino não quer fazer, mas que gente grande, gente que está querendo crescer em verdade, quer fazer, se não quer ainda, precisa querer fazer, é que eu estou convidando todo mundo hoje aqui para a gente fazer amanhã. Amém. Sabe? Sem medo de avaliar as consequências, aonde isto nos leve, as descobertas e as autorrevelações que isto cause em nós, os sustos que isso possa produzir em nós. Porque por cada luz de verdade haverá uma grande e imensa libertação. Muitas das nossas escravidões não terminam nunca, porque a gente nunca tem coragem de viajar até o abismo. Agora, isso não é assunto para um dia só não, é, Caio? Mas pelo menos tem que começar alguma hora, né? Amanhã, quarta-feira, é um bom dia. O que você acha? Eu acho bom. Bom, a gente vai terminando, enquanto eu, que mal sei pegar o violão, apenas pego para que o nosso amigo... Não, eu só pego para dar para os outros o violão. Eu vou tocar uma aqui para ninguém nunca mais dizer... Aí, enquanto você vai tocando, eles vão terminando lá, porque eu não sei a quantos anda o HD lá. Nunca mais ninguém dizer preocupa. que o Roberto Carlos é brega cantando uma música caipira, né? Sertaneja. É? Então canta para ele. O Caminhoneiro. Se der para ir tudo, Thiago, deixa, mano. Pra ficar brega, eu vou botar o meu Todo chapéu dia, também. quando eu pego a estrada, quase sempre à madrugada, o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino o seu carinho e todo o bem que ela me faz. Você no trem querendo voltar pra A Rosânia, saudade então aperta o peito,
Ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão. Se é de dia eu ando mais veloz e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei, tô correndo ao encontro dela. Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Eu sei, todo dia nessa estrada, no volante eu penso nela, já pintei no para-choque o coração e o nome dela. Vem cá, Rabi, vem cá, Santa. Já rodei o meu país inteiro, como bom caminhoneiro, peguei chuva e serração. Quando chove o limpador desliza, vai e vem no para-brisa e bate igual meu coração. Gostei do dedinho assim do para-brisa. É o que eu penso na bunda, né? Doido pelo doce do seu beijo, olho cheio de desejo, seu retrato no painel. Ela pelo acostamento dos seus braços, que eu deslizo no cansaço e mais bastei.